Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado aqui presentes e assinalar positivamente aquilo que é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Sr. Ministro, tenho aqui um conjunto de questões sobre aquilo que é o apoio a portugueses no estrangeiro. No dia 26 de abril, o Ministério dos Negócios Estrangeiros publicou uma nota em que o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, conseguiu resolver mais de 80% das situações que pediram apoio para regressar ao país. É referido também nessa mesma nota que, quer no âmbito das linhas Covid-19, quer através do Gabinete de Emergência Consular, houve vários contactos, 17.600 chamadas telefónicas e 12.800 mensagens eletrónicas desde o início da pandemia. E, apesar de, em abstrato, os 80% de taxa de execução não passam de uma mera percentagem, aqui estamos a falar, como é evidente, de pessoas e de portugueses e da vida de muitos cidadãos portugueses que pretendem regressar, no fundo, à sua pátria. E, portanto, a primeira questão que eu lhe coloco é exatamente qual é o número exato de portugueses que, quer viajantes, quer residentes noutros países, quer mesmo estudantes, que contactaram com o Ministério dos Negócios Estrangeiros com o intuito de regressar a Portugal. E também, uma vez que já passou uma semana e meia da comunicação desta nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros e também passou 2 semanas e meia daquilo que é o relatório do estado de emergência, a pergunta é se a situação se mantém igual ou se houve aqui alguma evolução. A linha de emergência Covid-19 tem também recebido, isso é referido também no relatório, tem recebido encaminhado pedidos de apoio social e pedidos de informação sobre situações de emprego e desemprego de nacionais residentes no estrangeiro. E a pergunta que lhe quero colocar é quantos portugueses da diáspora já contactaram o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer através da linha de emergência, quer através das embaixadas e consulados, para solicitar ajuda nas questões relacionadas quer com o desemprego, quer com as questões sociais. Saber também em que país é que houve uma maior procura e, particularmente em relação à Venezuela, que pedidos concretos é que têm existido da parte da comunidade portuguesa. Um segundo tema que lhe quero aqui trazer tem a ver com o relatório sobre a aplicação da renovação da Declaração de Estado de Emergência, onde é referido de alguma forma o esforço no abastecimento de equipamento de proteção pessoal e ventiladores no mercado internacional e não podíamos deixar aqui de saudar aquilo que foi o empenho do nosso corpo diplomático, que teve um papel determinante, designadamente o nosso embaixador na China, numa tarefa particularmente difícil, tendo em conta também a concorrência dos outros países. Contudo, no nosso entendimento, o entendimento do CDS, o Governo poderia ter começado mais cedo a adquirir este material, seja ao nível das máscaras, seja ao nível dos ventiladores. Se em relação aos ventiladores não se notou grande impacto, e ainda bem, e é bom sinal, já quanto aos equipamentos de proteção individual, já não se pode dizer o mesmo, uma vez que vários profissionais de saúde, bastonários, funcionários de lares, foram várias as denúncias de falta de material de proteção e, nesta mesma audição, gostaríamos de assinalar isso. Um terceiro e último ponto que tem a ver com a Venezuela. A 18 de fevereiro, à semelhança de outros partidos, o CDS apresentou aqui no Parlamento um voto de condenação pela suspensão por parte da Venezuela dos voos da TAP por 90 dias e essa condenação foi não só pelos impactos negativos que isso trouxe à comunidade portuguesa residente naquele país, mas também pelo constante atropelo aos direitos humanos e às regras de um Estado de Direito Democrático por parte do governo de Nicolás Maduro. Há cerca de 2 semanas atrás foram discutidos os diversos votos aqui no Parlamento, tendo sido consensualizado por maioria um voto que condena as decisões das autoridades venezuelanas de suspender os voos da TAP
e apelo a que sejam retomados tão rápido quanto possível esses mesmos voos e repudia também aquilo que tem sido os ataques infundados à atuação do embaixador de Portugal em Caracas. Entretanto, tivemos um novo episódio do governo venezuelano com um lamentável episódio da colisão de uma embarcação da Marinha da Venezuela com uma embarcação de bandeira portuguesa. Há uma curiosidade, é que, e estou a terminar, Sr. Presidente, agradeço, há uma curiosidade, é que esse facto aconteceu precisamente no mesmo dia em que o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudou os Estados Unidos da América pelo anúncio de um plano de transição democrática para a Venezuela. E, portanto, indo já para as questões, e eram 3 neste âmbito, Sr. Ministro, era no sentido de saber, primeiro, que os detalhes do plano de transição democrática para a Venezuela, se continuam a existir ataques infundados à atuação do nosso embaixador português, o embaixador de Portugal em Caracas, e se nos pode adiantar mais algumas novidades relativamente à suspensão dos voos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e respondo pela ordem por que as colocou. Nós, à data de hoje, como referi há pouco, temos quase 5.500 processos de apoio que foram abertos e quase 4.900 concluídos. O Sr. Deputado pediu números exatos e, portanto, os números exatos ao fim da manhã de hoje são 5.497 pedidos de apoio e 4.880 pedidos concluídos. Devo dizer ao Sr. Deputado que nós mantemos mantemos aberto este processo. Portanto, para minha surpresa, ainda há pessoas que estão retidas no estrangeiro porque decidiram fazer viagens longínquas já no mês de março e algumas até no mês de abril, mas são compatriotas como os outros e, portanto, procuramos apoiar. Há, em alguns casos, apoios que não foram aceitos. Há pessoas que, por exemplo, tiveram uma oferta de voos, mas consideraram que o itinerário era demasiado comprido e, portanto, continuam à espera de haver itinerários mais diretos. Nesse caso, eu mandei que o processo fosse concluído. Houve uma resposta, não foi aceita, mas houve uma resposta. E há os casos que mais me preocupam hoje, que são os casos das pessoas que ainda estão retidas em países que, por terem encerrado o seu espaço aéreo ou as suas ligações aéreas com a Europa, não são países para os quais nós não podemos operar. Julgo que ao longo deste mês haverá a superação dessas dificuldades e, aliás, a Companhia Aérea Portuguesa já anunciou a retoma de rotas para vários desses países. Quanto à preocupação principal que eu tinha há cerca de um mês, quando aqui vim, que era a questão específica das ligações aéreas excepcionais com países de língua portuguesa em África e Timor-Leste, como expliquei na minha intervenção inicial, aí o resultado é bastante bom. Neste período foram realizados 25 voos com PALOP e um voo com Timor-Leste. Devo, aliás, dizer que parte considerável desses voos não veio totalmente preenchida e, portanto, também devemos ter em conta esse facto para fazer boa gestão de recursos que não são nossos, mas sim dos contribuintes, como o CDS bem compreende. Quanto à nova fase, a Sra. Secretária de Estado depois poderá detalhar isto, o processo, o momento em que nós estamos, é de recolha sistemática através dos nossos consulados e das secções consulares de embaixadas, daqueles que são os pedidos de apoio e as modalidades desses pedidos
que as nossas comunidades vão apresentando. Não surpreenderá ninguém que esses pedidos sejam mais instantes em regiões não europeias, visto que na União Europeia os portugueses dispõem dos apoios sociais que nós próprios aqui em Portugal também montamos para portugueses ou estrangeiros residentes em Portugal. Não escondo que há aqui uma dificuldade específica, que é a dificuldade com os indocumentados, porque os indocumentados têm uma dupla exclusão. No caso dos Estados Unidos, nós temos um número, não digo significativo, mas um número que não é despiciando de portugueses que se encontram em situação ilegal, porque entraram como vistos de turista e depois ficaram em overstay, como dizem os americanos, e, portanto, há aí uma dificuldade que o nosso apoio consular tem que ter em conta. Em relação às perguntas da Venezuela, deixaria as questões de fornecimento para depois. Não tem havido ataques ao nosso embaixador. O nosso embaixador tem sido, aliás, bem tratado e respeitado pelas autoridades, de facto, na Venezuela, da mesma forma que nós tratamos impecavelmente, com todos os privilégios e imunidades devidas, o embaixador da Venezuela em Portugal, assim como tratamos muito bem aquele que acreditamos como representante da Assembleia Nacional Venezuelana em Lisboa. Não há novidades sobre a suspensão da licença para a TAP operar, visto que, entretanto, essa suspensão foi estendida a todos e, na prática, a Venezuela não autoriza ligações aéreas regulares com a Europa e com outros países. E em relação ao plano de transição apresentado pelos Estados Unidos, é verdade que, em primeiro lugar, é verdade que nós o conhecemos antecipadamente, em segundo lugar, é verdade que também colaboramos na sua elaboração nas consultas que os Estados Unidos nos fizeram e, em terceiro lugar, que o saudamos como um passo muito importante. E porquê é que esse passo é muito importante? Porque, pela primeira vez, os Estados Unidos apresentam um plano a que passos na transição correspondem levantamento de sanções por parte de Washington. Obrigado.